Queridos, que privilégio estar aqui nessa tarde, nesse dia, para ministrar a palavra do Senhor, amém? Privilégio grande mesmo estar aqui, queridos, no nosso segundo domingo, de 2026. E 2026 eu acredito que vai ser um ano ímpar para a nossa igreja. Para você que tem acompanhado, 2026 é o reino imparável. A igreja do Senhor vai avançar como nunca. A nossa igreja, a Paz Church, ela vai avançar como nunca em todas as áreas. E você faz parte disso. Esse ano a nossa igreja está completando 50 anos. Não é 50 dias, não é 50 meses, são 50 anos. Em 1976, a pastora Rami nasceu e a igreja também nasceu. A nossa igreja começou, queridos, em 1976. E lá em Santarém, com apenas, se eu não me engano, eram 8 pessoas. 8 pessoas, a nossa igreja começou ali, com missionários evangelizando, com missionário ministrando, e hoje só em Santarém, a nossa igreja lá é quase 50 mil pessoas, viu? Uma igreja gigante que um dia você vai ter o privilégio de conhecer. Então, por que eu estou falando isso, querido? Porque semana passada o pastor Elcio ministrou uma mensagem aqui sobre o reino imparável. E o que eu vou estar ministrando hoje aqui tem tudo a ver com isso, porque vai ser uma mensagem pessoal, vai ser uma mensagem para você continuar o reino do Senhor. Amém? Vai ser uma mensagem pessoal onde você vai entender que você faz parte desse reino imparável. Amém? E eu tenho alguns versículos para ler aqui com os irmãos de introdução. E o primeiro texto que eu quero ler é João capítulo 12, versículo 1. João 12, versículo 1, está aí no telão, se você quiser acompanhar nessa tradução, você acompanha, se não você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir também. Amém? 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Diga assim, Jesus chegou a Betânia. Onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Agora, Mateus capítulo 21, versículo 17, diz o seguinte: depois, partindo dali, Jesus saiu da cidade de Jerusalém e se dirigiu à cidade de Betânia. Diga assim, e se dirigiu à cidade de Betânia, onde ele passou a noite. Não tem ele aí, é só onde passou a noite. Marcos capítulo 14, versículo 3. Olha só o que diz. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia. Diga, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Agora nós pulamos para Lucas 24, versículo 50, que diz o seguinte: depois Jesus os levou a Betânia. Diga, Jesus o levou a Betânia. E levantando as mãos para o céu, os abençoou. Querido, que cidade preciosa, cidade chamada Betânia, amém? Várias vezes Jesus indo lá, várias vezes Jesus tendo cuidado de estar indo lá. Então eu queria falar um pouquinho sobre Betânia, o lugar preferido de Jesus. Betânia, o lugar preferido de Jesus. E tem alguns... Durante, querido, a narrativa bíblica, nós vemos, em vários momentos, Jesus, ele estando em Betânia, constantemente, ele era atraído para aquela cidade, constantemente ele queria estar em Betânia. E o que tinha de tão especial em Betânia, que Jesus sempre queria estar lá? Sempre Jesus queria estar lá, porque Jesus gostava tanto de estar ali, ao ponto de ser a última cidade em quem ele esteve antes da sua morte. Antes de morrer, Jesus foi lá em Betânia. Rapaz, eu vou lá ver meus amigos. Eu vou lá nessa cidade preciosa. E é uma das cidades que ele foi depois da sua ressurreição. Antes da morte, ele foi lá. E depois que ele ressuscitou, eu vou lá em Betânia também. Rapaz, essa cidade é uma cidade muito preciosa. Olha só, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa cidade.
Betânia, querido, ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, ao lado oriental do Monte das Oliveiras. Era pequena, humilde, fora dos holocaustos religiosos. Mas era uma cidade que Jesus tinha um carinho muito especial. Betânia, que ele tem origem a partir do hebraico Bet-Ená, uma expressão antiga que significa casa dos figos, casa das tâmaras verde. A origem em hebraico faz referência a uma pequena cidade localizada no Monte das Oliveiras, ou seja, era uma cidade, querido, que provavelmente tinha muito figo lá, tinha muita tâmara, e aí eles deram esse nome. Mas hoje a cidade bíblica está atualmente situada na Turquia, em uma aldeia chamada El Azarige, e também pode ser encontrada como tradução ao português de Casa da Aflição ou Casa da Obediência. Queridos, Betânia é um lugar simples que atraía a presença de Jesus. E eu quero ver alguns pontos para você aqui, o que representa Betânia para Jesus. Primeiro, Betânia representa um lar, um lugar de descanso, uma habitação. Jerusalém confrontava, Betânia o acolhia. Em Jerusalém havia confrontos, mas em Betânia Jesus era acolhido. Em Jerusalém o povo conhecia os salmos, mas em Betânia o povo conheceu o pastor dos salmos. Em Jerusalém tinha a obra do Senhor, mas em Betânia havia intimidade com o Senhor. Em Jerusalém, Jesus trabalhava, mas em Betânia ele ia repousar, ele ia descansar, ele ia bater papo com seus amigos, ele ia comer uma boa galinha caipira, ele ia para lá desfrutar daquelas pessoas naquela cidade. Jesus, querido, ele tinha um carinho muito especial por Betânia. Ao longo do evangelho, vemos Jesus constantemente cercado por multidões, confrontos religiosos, perseguições e demandas incessantes em Jerusalém. No entanto, havia esse lugar para onde Jesus sempre voltava. Esse lugar se chamava Betânia. Betânia não era um templo famoso, não era um centro político, não era um lugar de poder humano. Era uma casa, um lar, um ambiente de amizade, um lugar de descanso. Ali, querido, Jesus ele não era apenas seguido, ele era amado. Ele não era apenas seguido. Ali as pessoas não estavam atrás simplesmente do milagre, eles queriam o dono do milagre. Uau, isso é muito forte, queridos. William Barclay, ele diz o seguinte: Betânia era o lugar onde Jesus podia ser ele mesmo, longe da hostilidade de Jerusalém. Eu vou repetir, Betânia era o lugar onde Jesus podia ser ele mesmo, longe da hostilidade de Jerusalém. Queridos, eu fico imaginando Jesus chegando, Jesus passava a semana toda trabalhando, passava muito tempo lá em Jerusalém, nos confrontos, porque precisava, foi para aquilo que ele foi chamado, foi para aquilo que ele veio, mas tinha um momento que ele pegava, eu vou me refazer, eu vou para a casa dos meus amigos. Ele chegava lá naquela casa, ele podia ser ele mesmo, sabe, ele chegava lá, ele tinha Lázaro para bater papo, ele tinha Maria para adorá-lo, ele tinha Marta para fazer as coisas. Queridos, que coisa legal. Por isso que Jesus amarra tanto Betânia. Eu não sei se você já tem algum lugar que você pega, você diz assim, cheguei, cara, que eu amo estar nesse lugar. Um lugar que você ama bater papo. Sabe, um lugar que você ama estar. Era esse lugar. Era esse lugar. Eu conheço uma pessoa, queridos, que ela ama chupar laranja. Ela ama laranja e ela não chupa laranja em qualquer lugar. Ela só chupa laranja num lugar que ela se sente à vontade. Só chupa laranja em casa que ela sabe que são amigos dela, sabe? Porque ela se suja, ela come o bagaço todo, só falta comer a casca da laranja. Ela ama a laranja, querido, mas ela não come em qualquer lugar, porque ela só come no lugar de intimidade dela. Assim era Jesus. Sabe, Jesus, ele se sentia assim em Betânia, sabe, um lugar em que ele era ele mesmo. Amém?
Eu falei de manhã, eu vou falar agora. A minha esposa, ela tem uma frase que ela diz o seguinte: tem algumas pessoas que conhecem a pastora Cíntia, mas tem algumas pessoas que conhecem a Cíntia. A Cíntia desmontada, a Cíntia que tira a brincadeira, a Cíntia que tem intimidade, sabe? E isso é muito legal. Betânia, querido, era onde Jesus descansava, sentia-se amado e acolhido por amigos, por Marta, Maria e Lázaro, quem o recebia em sua casa. Marta, Maria e Lázaro eram um retrato do que é uma família tradicional. 3 irmãos que certamente receberam a mesma educação, mas que eram completamente diferentes um do outro. Marta era metódica, racional e disciplinada. Maria era contemplativa, refletiva e extravagante. Lázaro era caseiro, tranquilo e gostava de um bom papo. Gostava de estar à mesa. Que família preciosa, amém? Embora tão diferente, todos eram objeto de carinho de Jesus. Jesus amava estar naquele lugar. Jesus amava estar nessa casa. E todos nós temos ou já tivemos uma casa onde nós podemos chegar cansado, tirar os sapatos, simplesmente ser quem nós somos, como eu acabei de dizer. Na hora que eu estava meditando nisso daqui, eu lembrei de do meme, onde a gente chega e cheguei, Brasil. Cheguei, eu estou num lugar que eu cheguei, sabe, que eu me sinto em casa, um lugar onde eu me sinto em casa. Não é a casa mais bonita, não é a casa mais segura, mas é onde nós não precisamos impressionar ninguém. Você não precisa impressionar ninguém, que as pessoas te conhecem. Jesus não precisava impressionar ninguém ali, não. As pessoas o conheciam. E é nessa presença de Jesus que somos sem máscara. Nós somos sem capas, pois no lugar de intimidade podemos ser nós mesmos, sem julgamentos e cobrança. Amém? É impressionante que o Senhor escolhe esses lugares simples para manifestar as suas mais profundas manifestações, amém? Ele procura, queridos, hoje corações disponíveis, sabia? Ele procura hoje corações disponíveis, ambiente de amor e casas onde a sua presença é prioridade. Hoje ele está à procura disso. E também, querido, na simplicidade de Jesus que faz presente, é na simplicidade que Jesus se manifesta. E Betânia era isso para Jesus. Por isso que várias vezes ele ia lá. Ele ia lá. E o que representa, querido, agora o segundo, o que representa Betânia para Jesus? Lugar onde Jesus era amado, não apenas seguido. Queridos, ele não era só seguido ali, ele era amado. Ele era amigo. Jesus se sentia em casa, onde há relacionamento, não performance. João 11, 5 diz o seguinte: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Queridos, existem seguidores e existem amigos. Talvez tenha alguém aqui que tenha muitos seguidores na internet. Instagram, Facebook, Twitter e assim vai. Talvez tenha muitos seguidores na internet, mas a maioria dos seus seguidores você não o conhece. Você não o conhece. Então, tem seguidores e tem amigos. Jesus tinha muitos seguidores, mas amigos, ele tinha esses no qual ele se separava. Amém? É possível ter milhares de seguidores nas redes sociais e ainda assim não ter com quem você sentar, com quem você chorar. E Jesus fazia isso em Betânia. Amém? Em Betânia, Jesus não era apenas mestre, ele era amigo. Jesus ainda procura esse tipo de casa onde ele não seja apenas visitado aos domingos, querido. Só domingo, de domingo em domingo, que essa Betânia é visitada. Ele quer ter mais encontro em nome de Jesus. Amém? João 15, do versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus quer amigos. Jesus quer amigos. Terceiro, o que representa Betânia para Jesus? Um lugar de intimidade
e hospitalidade. E um exemplo que eu quero dar aqui para você, um exemplo clássico de Lucas 10, 38 a 42. Olha só o que diz, Lucas 10, do 38 ao 42, diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentando aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a te servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Toda mulher que recebe alguém em casa quer dar o seu melhor. É verdade ou não é? Você quer dar o seu melhor. E se nós formos olhar quantas vezes pessoas tacam pedra, tacam pau, tacam o que for aqui em Marta, nesse episódio. Mas se hoje nós sabemos que já houve muita evolução para as mulheres, eu louvo muito a Deus por isso, muitas conquistas, mas você imagina nessa época aqui? Mulher aqui, querido, não tinha vez não. Então, Marta, ela foi criada para isso. Ela foi criada para isso. Marta, você imagina, querido, eu falei de manhã, você imagina, você convida, você tem uma família, você convida o pastor Elcio com a pastora Rami para almoçar lá na sua casa. Você pega, você prepara aquele tambaqui, você vai preparar, você convidou ela, você acertou com a sua família, com o seu esposo, um feriado que vai acontecer, e você já acertou com o seu esposo, amor, tal dia o pastor, naquele feriado, o pastor Elcio com a pastora Rami vão vir almoçar aqui em casa. Queridos, talvez nesse dia de feriado você durma até 10 horas da manhã. Nesse dia de feriado você durma até mais tarde. Porque é feriado, todo dia você acorda cedo. Mas nesse dia, meu irmão, 5 horas da manhã, a mulher já está lá na tua cama. Ei, bora acordar, tem banheiro para lavar. A pastora Rani e o pastor estão vindo aí. Ei, tem que ir lá na feira, o tambaqui fresquinho, a pastora Rani com o tambaqui fresquinho. Então, querido, a mulher vai te agoniar, querido, até, olha, tem a garagem para lavar aí. Tem isso para limpar. Meu irmão, por quê? Porque a mulher que vai cuidar dessas coisas, irmão. Se duvidar, o pastor Rami chega para almoço, quase que meio-dia você ainda está trabalhando. E o homem vai lá sentado, bater papo lá com eles e você vai trabalhando. É verdade ou não é, queridos? Eu sou casado com uma mulher, irmão, graças a Deus. É desse jeito, porque, queridos, quer dar o melhor. Marta aqui, ela queria dar o melhor para Jesus, mas só que nesse momento aqui, ela ficou ansiosa. Ai, meu Deus, o meu Jesus está vindo aí, aleluia. Ai, a ansiedade, muitos estudiosos falam aqui que o que Marta estava fazendo não estava errado. Não estava errado, porém, a ansiedade acabou com ela aqui. Sabe, Maria estava lá aos pés do Senhor, sabe, aos pés do Senhor, sabe, ouvindo, tendo tempo, sabe, ouvindo o Senhor, meu Deus, como Ele fala bonito, como Ele fala a palavra que ministra ao meu coração. Amém? Nesta passagem é um paralelo entre servir e adorar, onde Marta representa o serviço, Maria representa a intimidade. Eu vou repetir, Marta representa o serviço, Maria representa a intimidade. O serviço é necessário. Amém? Se ele foi lá para almoçar, alguém tinha que fazer o almoço. Amém? Agostinho de Hipona diz o seguinte: Marta simboliza a vida ativa, Maria a contemplativa. Ambas são necessárias, mas a contemplação precede a
ação. Eu vou repetir isso aí para ficar na sua mente. Marta simboliza a vida ativa, Maria a contemplativa. Ambas são necessárias, mas a contemplação precede a ação. O serviço sem intimidade gera cansaço espiritual. A intimidade gera um serviço saudável. Queridos, talvez tenha alguém aqui que está adorando o culto agora aqui. Está aqui vindo para adorar, para contemplar, mas de manhã ela veio aqui com uma camisa do Atmosfera, com uma camisa do Paz Kids, com uma camisa da mídia. Tem alguém aqui que fez isso de hoje de manhã? Levante a mão aí, levante a mão bem alto. Olha aí, ó. Eu vou pedir, fique de pé, por favor, fique de pé. Você que veio hoje servir aqui, só para você entender. Olha aí, ó. Vieram hoje de manhã servir, agora estão aos pés do Senhor, estão adorando ao Senhor. Aplauda o Senhor pela vida deles. Amém. Queridos, se não fosse alguém agora estar servindo aqui na porta de emergência, ali nos banheiros, ficaria um caos no estacionamento. Você viu nosso pastor aqui? Rapaz, esse cara é um exemplo para mim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Amém? Querido, o serviço sem intimidade gera cansaço espiritual. Quantas vezes pessoas estão só servindo. Nosso pastor tem um negócio, queridos, que eu estou aqui em São Luís já fazem 13 anos. Agora, que dia é hoje? 11, depois de amanhã, dia 13, faz 13 anos que nós chegamos aqui. Uau! Meu Deus, nem lembrava disso. Olha aí, ó. 13 anos que chegamos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. De vez em quando nosso pastor chega com a gente. Ei, com todos os pastores, todo mundo reunindo. Pastor, pastora, como é que está o TSD de vocês? Vocês estão tirando TSD? Vocês estão tirando tempo com Deus? Passa um tempo, ele vem de novo. Ei, como é que está o tempo? Queridos, porque eu vou te falar uma coisa. A hora que a gente passa daquele portão, até aquele muro sair, tem trabalho aqui para a gente, viu? Tem trabalho. Se nós quisermos, tem trabalho. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos estar. Sabe por quê? Porque senão isso vira cansaço. Talvez na nossa casa, você entra na sua casa, meu irmão, se você não tomar cuidado, tem trabalho de 6 horas da manhã, 10 horas da noite. É louça suja, é menino que faz isso. Você precisa tirar tempo, você precisa ter o seu tempo, você precisa ter o seu devocional, porque senão, meu filho, o cansaço chega. Amém? Por isso que eu amo a cultura do descanso que a nossa igreja tem. Eu amo isso, viu? Outra coisa, Maria escolheu a melhor parte, que era adorar o Senhor. Amém? Um outro episódio, querido, também de Maria, descrito em João, capítulo 12, versículo 13, que Jesus é ungido por Maria. João 12, versículo 3 diz o seguinte: então Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Meu Deus, quando um perfume é aberto, ninguém precisa anunciar. O ambiente inteiro percebe. A Bíblia diz que a casa se encheu de perfume. Queridos, todo final de culto faço o possível para me estar ali na porta, abençoando a vida dos meus irmãos, declarando uma semana de vitória. Queria você saber que tem pessoas que chegam aqui, passam 1h30 aqui dentro, ainda sai para lá o perfume, ainda sai passando perfume ainda. Ou perfume bom. Sabe, você imagina se alguém abre um perfume aqui. Querido, foi desse jeito que ficou. Sabe, o cheiro do perfume mudou o ambiente. Amém? A adoração verdadeira, ela muda o ambiente. Maria fez isso, ela estava adorando ao Senhor e aquele ambiente foi mudado. O cheiro foi se exalando por tudo e quanto é lugar. Enquanto Judas via desperdício, Jesus via
entendimento espiritual. Quem ama Jesus não pergunta, quanto custa? Quanto é que custa aí? Mas diz, quanto vale? Não fica preocupado, quanto é que custa? Não diz, isso aqui vale muito. Querido, isso é muito importante. Quantas vezes, querido, a gente fica, não entende, muitas vezes a gente não entende isso, fica com mesquinharia, misericórdia, essa igreja não tem isso, em nome de Jesus, amém? Maria não parou para calcular a reação do público, ela não parou, amém? Quem ama Jesus não pergunta quanto custa. O ato de Maria é ainda mais impressionante, porque uma senhora judia nunca desamarrava o cabelo em público. Sabia disso? Ela desamarrar o cabelo em público, isso era imoral, isso era indecente. E ela não, eu não estou nem para isso, eu quero adorar o meu Senhor. Foi isso que ela fez. Morris, ele diz o seguinte, seu coração estava com seu Senhor, e ela deu expressão a algo de seu sentimento neste belo e tocante ato. Amém? Oh, meu querido, Maria, ela violou tudo quanto foi clichê cultural. Ela ofereceu o melhor a Jesus, sem se importar com protocolo, sem se importar com etiqueta. Ela fez isso. Que regra ela violou, pastor? Primeiro, a sociedade esperava que, como mulher, ela estivesse servindo. Lembra aquilo que eu falei no começo? Mulher tem que servir. Era desse jeito que era comportamento de mulher na época. Segundo, tocar aos pés de outra pessoa era considerado algo degradante. Tocar o pé de pessoa. Nos nossos dias atuais, eu estava falando de manhã e eu vou falar agora, que tem pessoa que tu está conversando, a pessoa todo tempo te pegando, chega tu. Tu vai te afastando e a pessoa está te pegando, vai contar. E tu vai te afastando. Então, tocar os pés de outra pessoa era considerado algo degradante. Terceiro, Maria não apenas tocou aos pés de Jesus, mas também os enxugou com seus cabelos, sendo este a coroa e a glória de uma mulher. Cabelo, eu não tenho mais cabelo, mas o cabelo aqui, querido, era a glória da mulher, era a coroa da mulher, ela pegou, não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Ela pegou, ela enxugou, sabe? E foi aos pés do Senhor, queridos. Meu Deus, eu fico imaginando, querido, é que ela não estava nem aí. Não estava nem aí. Olha só isso aqui, Lucas 10:39 diz o seguinte, Maria... Perdão, antes de eu falar esse versículo, deixa eu só falar um negócio aqui. Em tudo isso, Maria é um estudo de devoção a Jesus. A vida de Maria é pintada para nós em 3 quadros memoráveis, e em cada um dos quais ela está aos pés de Jesus. Primeiro, Lucas 10:39 diz o seguinte, Maria sentou aos pés de Jesus e aprendeu. Maria estava aprendendo lá com o Senhor. Segundo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e se rendeu ao Senhor. Terceiro, que está escrito lá em João 12:3, Maria ungiu aos pés de Jesus e o honrou. Ela honrou a Jesus aqui. Spurgeon diz o seguinte, isso é muito forte, querido, você deve sentar-se aos pés dele, ou você nunca os ungirá. Vou repetir, você deve sentar-se aos pés dele, ou você nunca o ungirá. Ele deve derramar seus ensinamentos divinos em você, ou você nunca derramará um unguento precioso sobre ele. É desse jeito. Aí você pergunta, pastor, por que você está falando sobre Betânia? Por que você contou toda essa história de Betânia? Sabe por quê, queridos? Porque Betânia, no dia de hoje, representa você. Você sabia disso? Essa Betânia aqui, ela representa você e representa eu nos dias atuais. Nós, como cristãos, somos chamados a ser como Betânia do Senhor. Um lugar de acolhimento, um lugar de amizade com Jesus, um lugar de descanso, um lugar de adoração, um lugar de serviço.
Essa Betânia somos eu e você, um lugar de habitação do Senhor, um lugar de manifestação da glória de Deus, um lugar onde Jesus se sente bem, um lugar que Ele reina. Somos casa do Senhor, somos sua morada. Essa é a Betânia, é eu e você. Somos eu e você, um lugar que Ele reina. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é uma Betânia espiritual. Você é uma Betânia. Você é uma Betânia. Efésios 2, 22 diz o seguinte: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. João 4, 23 diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Queridos, eu tenho aprendido uma coisa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz o seguinte: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Mas agora que não sou mais menino, ou seja, agora que já sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Aqui é para ter só adulto. Amém? As nossas crianças estão lá em cima. Aqui eu estou falando de uma plateia adulta, uma plateia ávida, uma plateia que tem entendimento. Aqui eu estou falando para médicos, aqui eu estou falando para engenheiros, aqui eu estou falando para professores, aqui eu estou falando para empresários. Você não é uma criança. Você é um adulto. Criança, a gente diz: meu filho, vai tomar banho. Eu não vou. Vai tomar banho. Eu não vou. Criança não tem. Agora você é um adulto. Não, hoje eu não vou tomar banho. É desse jeito? Não. Você é um adulto, querido. Hoje eu não vou tirar tempo com Deus. Você não é uma criança. Para criança eu tenho que estar todo dia: meu filho, você já tirou tempo com o Senhor hoje? Meu filho, você já leu a Bíblia hoje? Para criança a gente fala isso. Eu sou um adulto. Você é um adulto. Se nós queremos ser Betânia do Senhor, nós teremos que deixar de ser criança e sermos adulto. Adulto não é querer, eu vou assim mesmo. Não é ficar questionando, não, eu faço. Eu sou um adulto, eu sou responsável por mim mesmo. Nós precisamos que ele se posicionar e deixar para trás as coisas de meninos e nos comportar como adulto. Amém? Queridos, Betânia transcende o local geográfico para se tornar um símbolo do coração que acolheu Jesus. Betânia ali era uma cidade, era um espaço físico. Hoje é o teu coração. Hoje é o teu coração que é essa Betânia. Um espaço de profunda intimidade com Ele. Um modelo para a vida cristã, onde se experimenta o descanso em Deus para depois levar a presença ao mundo. O coração, querido, é a casa com muitos cômodos. Alguns estão arrumados, outros trancados. Mas Jesus não força ninguém. Jesus não força ninguém. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa.
e cearei com ele, e ele ceará comigo. Se nós somos essa Betânia, nós precisamos abrir voluntariamente. É por isso que eu estou falando, não somos criança, nós somos adulto. Nós somos adultos. E se nós somos essa Betânia, espiritualmente falando, eu quero te perguntar, não é preciso você me responder, mas Ele tem prazer em te visitar? Ele tem prazer em estar visitando você? Ele tem alegria em entrar na sua casa? Será que Ele entrar na sua casa, Ele não vai ouvir música que não convém? Ele entrar na sua casa, Ele não vai ver filme imoral, filmes indecentes que você está vendo? Ei, nós somos Betânia do Senhor, e Ele quer entrar na sua casa. Se somos essa Betânia, Ele tem alegria em almoçar com você. Ele tem prazer em ir em sua casa. Queridos, que o nosso coração seja uma casa que Jesus deseja descansar. Que nosso coração seja essa casa, seja essa Betânia, onde Jesus deseja descansar. Ah, Senhor, meu coração é tua Betânia. Que o Senhor, querido, fique à vontade dentro de nós. Que Ele não venha só de vez em quando, que Ele não venha só de domingo em domingo, que Ele faça morada todos os dias na minha e na sua vida. Que Ele faça morada. Te dizer uma coisa, quando Ele chega a Betânia, o milagre acontece. Quando Ele chegou em Betânia, milagre aconteceu. Quando Ele chegou em Betânia, até morto ressuscitou. Ei! Ele quer fazer morada nessa Betânia. Ele quer fazer morada nessa Betânia. Vidas são restauradas, vidas são curadas, e mortos ressuscitam. Prepara, Betânia, o teu Senhor está chegando. O teu Senhor está chegando para fazer morada, não só para te visitar, mas para fazer morada. Eu quero que você fique de pé, querido. Ei, Ele está vindo visitar seus amigos. Ele está vindo visitar os seus amigos. Será que Ele pode dizer nessa noite: ei, você é meu amigo, eu posso fazer visita a você nessa noite, eu posso te visitar, eu posso fazer morada?